No episódio de hoje, a gente tem a honra de receber o Dr. Lorenzo Makriovics, médico formado pela URGS e atualmente residente de oftalmologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a gente vai conversar um pouco com ele sobre a sua escolha pela oftalmologia, como foi a preparação para a residência, processo seletivo e também a adaptação e os desafios do primeiro ano como R1 no Hospital de Clínicas. Então, seja muito bem-vindo, Lorenzo. E aí, gente, beleza? Queria primeiro agradecer a Liga, né, de oftalmo ali da Fundação, a Luísa e o Arthur ali pelo convite para falar. Estou ansioso aí para compartilhar as minhas experiências aí que eu tive. Muito obrigada. Então, acho que para começar, tu pode nos contar um pouco sobre a tua trajetória em medicina? Vamos lá. Bom, eu fiz 3 anos de cursinho para entrar na medicina, né? Não foi de primeira, não sou nenhum gênio, passou de cara. Fiz 3 anos de cursinho, aprendi bastante ali ao longo do tempo de como estudar, passei na URGS, fiz a faculdade lá, assim, sempre de mente aberta, não tenho familiar médico, assim, muito próximo, em que eu pudesse já desde o início da minha vida, né, no colégio, querer fazer medicina. Então eu não sabia o que queria, fui aproveitando, tentando ver que eu me interessava mais, gostava de cirurgia, não gostava, clínica. Então foi bem algo bem, eu fui tipo de mente aberta para faculdade. Desde o início assim eu me interessei mais por áreas cirúrgicas, gostava muito da cirurgia, mas tu vai vendo ali a vida do cirurgião que está sempre com a barrigada, complicando, dormindo, plantão, mas é uma vida legal, o pessoal parece sempre um clima legal dos residentes, cirurgia geral. Mas ali mais pro meio da faculdade eu fui pensando, será que não é melhor para mim fazer anestésio, ter um controle da vida sobre plantões? E aí eu comecei a participar mais da liga de anestésio, fui vendo ali da frente, chegou no internato, fui pegar estágios de anestésio para ver se era isso que eu gostava. Fiz um estágio de anestésio no Conceição, que foi um estágio bem legal, em que eu consegui botar bem a mão na massa, entubei bastante, pegava acesso, tinha chefe que deixava fazer hack, então eu meio que fiz tudo. E aí eu me parei pensando se eu ia querer fazer aquilo ali pro resto da vida, se eu não ia me sentir frustrado, porque eu olhava o pessoal em campo, operando, daí eu pensei, pô, daqui a pouco eu tenho que fazer cirurgia. Mas mesmo assim eu não tinha uma certeza absoluta de que era a cirurgia geral que eu queria fazer. Passei no estágio de gineco e obstetrícia e vi que na gineco tinha cirurgia, tinha clínica, tinha obstetrícia, que eu achei sensacional, achei muito legal, gostei muito, gostava muito de fazer um plantão de obstetrícia. E aí foi o que eu decidi fazer, na verdade, né? Eu passei em gineco, fiz a prova, quando eu terminei a faculdade, eu fiz a prova para gineco, passei na residência, tranquei a vaga para ir para o exército, fiz 1 ano de exército, que também acho que foi bem importante, assim, para começar a me encontrar, ver o que eu queria, trabalhar um pouco, botar a mão na massa, começar a juntar um pouco de dinheiro. Fiz 1 ano inteiro de gineco, fiz o R1 inteiro, saí no primeiro mês do R2 da gineco, porque não tinha me encontrado, né, gineco clínica, ser um homem na gineco também é um negócio que não é tão simples assim hoje em dia, assim, já é um pouco mais, sempre tem que tomar muito mais cuidado, sempre estar bem mais atento, assim, para não passar nenhuma impressão errada. Gostava muito da obstetrícia, mas eu vi que aquela tipo de vida que eu ia ter fugia muito do controle que eu queria, assim, eu queria ter mais controle sobre a minha vida, sobre quando eu queria trabalhar, quando que eu podia tirar férias, eu priorizava muito outras atividades, como atividades pessoais, família, sair com amigos, organizar aniversários, viagens. E aí, depois de 4 meses pensando bastante, conversando com um monte de gente, fui falar com um amigo meu que estava fazendo oftalmo, ele estava no R1 dele, no banco, e aí eu fui lá falar com ele, ele falou, cara, meu, isso daí não é vida, vem aqui acompanhar comigo alguns dias na oftalmo. E daí eu fui lá acompanhar junto com ele, porque essas áreas, assim, a gente acaba, tem faculdades que não tem oftalmo, ou que
é meia dúzia de aula quando tu é acadêmico. Lá na URGS a gente não passa quando é no internato, né? Quando a gente está nos últimos, quando é doutorando. Então não, tu acaba meio até esquecendo que existe, assim, né? Tu passa como acadêmico, tá naquele momento lá meio perdido, sem saber o que tu quer, focado porque tem um monte de trabalhinho em outras em outras cadeiras, tu não sabe lá. E aí tu meio que passa sem saber o que ela te oferece. Daí eu fui lá acompanhar um dia no ambulatório, via a quantidade de possibilidades que o oftalmo te oferece. Fui um dia sábado com ele operar a cirurgia da R1, que ele era na época lá do pterígio, e achei o máximo operar no microscópio. E aí eu bateu um martelo assim, vou sair da gineco, né? Porque lá desisti, sair da vaga, eu tava fazendo gineco no clínicas ali também. Desistir de uma vaga da residência não é fácil. Mas eu saí e vou fazer oftalmo também. Vamos ver isso, porque uma coisa que me chamava muita atenção é que ele tava na R1, tava cansado, óbvio, porque R1 é difícil em qualquer especialidade. Mas estava feliz, ele estava empolgado, ele estava animado, assim, eu vi que tipo, não era algo que eu sentia na gineco. Desistiu ano passado, em abril do ano passado, aí eu saí para desistir, viajei 2 semanas, e aí voltei, me organizei, e aí só estudei, e aí no final do ano deu certo, assim, passei, e acabei passando, tipo, é uma coisa que a gente passa, assim, a pensar, a pessoa vai passar em tudo, não passa em tudo, eu passei no clínicas, e eu passei na USP, São Paulo. E eu optei por ficar ali no Clínicas. E essa é mais ou menos uma pincelada, assim, da minha história. Não, uma trajetória muito diferente, né? Mas Um muito pouco. interessante também. E daí tu comentou, então, que ano passado que tu passou, então, na residência de oftalmo? Foi o ano passado que eu passei, né? Uhum. Tá certo que estudar com tempo livre é uma das melhores coisas, assim, é muito bom, né? Mas, Sim. tipo, eu acho que a coisa mais importante é se organizar, né? Uhum. Priorizar, principalmente. Se tu quer passar na prova, essa tem que ser a tua prioridade. Quando eu digo isso, não é para tu parar de fazer 100% das coisas que tu faz, é só que aquilo ali passa a ser a tua prioridade, né? Te organizar para aquilo ser a tua prioridade, para que tu consiga fazer a tua atividade física, fazer, sair com a família, comemorar aniversários, mas tipo, sem se exceder, sempre mantendo a prioridade que era para mim passar na prova. Até porque eu sou uma pessoa um pouco mais velha, né? Tipo, eu fiz 3 anos de cursinho, 6 anos de faculdade, aí fiz um ano de gineco, um ano de exército, daí um ano estudando, tu já entra mais velha, assim. E daí, como foi, então, as tuas experiências com as provas de residência? Muito diferente das provas que tu chegou a fazer para gineco? Como é que foi? A prova é a mesma, né? A prova é a Sim. mesma para qualquer especialidade que tu for ter ali de acesso direto. O que eu fiz no internato, né? Foi. Eu fiz os 2 anos de cursinho, aqueles cursinhos Uhum. tradicional, não sei se a gente fala aqui para Aham. não ter conflito, mas eu fiz um cursinho mais tradicional que tem, que eu fiz 2 anos, só que no internato tu tá naquela vibe de querer aproveitar e ver o que eu quero de verdade, olhando uma especialidade, olhando a outra. Então eu sugeriria para quem está no internato dividir, fazer 2 anos, assim, não precisa ser necessariamente do mesmo, do mais caro, do melhor no primeiro, pegar um material, estudar durante um ano ali no primeiro ano de internato, sentar, estudar, organizar a semana, pelo menos ver as aulas, organizar uns resumos, de repente alguns flashcards, mas sem se atentar a ficar fazendo milhões de questões, milhões de provas antigas, perdendo tipo, tempo de faculdade mesmo ali para estudar. E aí fazer um ano assim, e aí no ano de prova mesmo, que tu for ali a Vera, aí sim pegar um cursinho que tu acha que é o melhor, aí investir um pouco mais, para de fato aí sim sentar e estudar e aquele ali ser a tua prioridade, para te não perder um pouco do internato também. Então, no segundo ano eu acho que seria isso, assim, de focar Sim. mesmo, aí sim priorizar. Essa seria a tua maior dica, então, para o pessoal que está pretendendo fazer uma residência tão concorrida, né? Pois é, eu acho que sim, eu acho que as 2 palavras que eu deixaria, tipo, é priorizar, né,
a prova, se tu quer passar, priorizar isso e organizar a tua rotina, assim, senta assim, tipo, que nem vestibular, se a gente passou, uma coisa que eu pensava muito, assim, eu pensei, pô, eu passei no vestibular, sabe? Eu caso assim, um pouco, eu passei na URGS, eu pensava, eu consegui passar no vestibular, assim, eu acho que o vestibular para mim foi muito mais difícil, assim, porque aquela coisa assim, tipo, no vestibular eu não sou ninguém, eu não tenho profissão, tipo, agora tu é médico, tá um pouco mais tranquilo, assim, se tu não passar não é o fim do mundo, sabe? Depois tu vai ter um outro ano que daí tu vai poder trabalhar, juntar um dinheirinho e mesmo ao tempo estudar, porque tu vai ter muito tempo livre. Então, acho que priorizar, sentar, organizar, pensar, eu gosto de fazer, eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de academia. Para mim, meu tempo livre, eu gosto, para que me relaxa, é ler um livro. Então, tipo, quando for sentar para organizar a tua semana, põe isso também como coisa importante, assim, como se fosse uma hora de estudo, uma hora de academia, uma hora de leitura, uma hora de caminhada na rua, que fosse, uma hora de, seja lá o que tu gosta de fazer, considerar como se fosse também um horário de revisão. Assim, e foi o que eu fiz esse ano, assim, eu comecei a estudar em maio, eu fazia um plantão por semana, no máximo 2, assim, no início. Então eu tinha 4, 5 dias para estudar e eu me organizava, acordava. Minha rotina era bem sempre repetitiva, assim. Para mim o que eu gosto de relaxar, para mim serve é esporte. Então eu considerava sempre esporte. Então natação, jogava futebol com os amigos, corrida, sempre considerava isso como uma coisa importante na semana para eu ter. Então acordava, fazia os flashcards que eu gostava também, que eu comecei a fazer, ia para academia cedo, assistia uma aula para amanhã, tentava antecipar conteúdos, isso é uma coisa que eu até, em ano de prova, eu recomendaria antecipar conteúdos, tentar matar toda a matéria que tem ali por setembro, para que setembro até da prova, ali outubro, novembro, dezembro, tu só revise prova antiga, revisão e prova antiga. Então eu focava bastante, assim, em revisão, me organizei por conta, assim, não fiz mentoria, né? Eu me organizava por tabela, botava a aula que eu assistia, revisão, e aquela coisa bem já conhecida, assim, de quem estuda para concurso, de modo geral, é aquela, tu revisava uma vez em 7 dias, aí depois tu revisa de novo em 14, aí depois tu vê se tu sabe ou não. Eu revisava em 30 ou 50 dias, eu ia me organizando, assim, então o que eu recomendaria era isso, assim, e, além disso, pegar um dia da semana para tu organizar a semana seguinte. E cada semana tem diferente, tem aniversário da namorada, aniversário da mãe, tem alguma viagem, alguma coisa que tu vai fazer, e aí como a tua prioridade é a prova, sentar domingo, pegava domingo de noite e organizava a minha semana, o que eu tinha para fazer. É óbvio que com o internato é muito mais difícil, tu muda a cada mês, ou cada trimestre, a área que tu tá passando, mas mesmo assim, se a tua prioridade for passar direto da, da faculdade, eu acho que dá para organizar. Vai ser cansativo? Vai. Mas, tipo, pensa que é um ano, assim, tipo, tu tem um objetivo, tem alguma coisa para chegar. Então, eu acho que é priorizar e organizar. Isso para mim é fundamental, assim, para tu não te perder até. Não, achei ótimas tuas dicas, com certeza. E daí, então, tu finalmente passou na residência de oftalmo que tá fazendo, né, no Hospital de Clínicas. Como que foram esses primeiros meses, assim, como residente R1? É até engraçado, assim, né, porque a oftalmo, assim, a gente não tem muito contato, mas é Sim. uma medicina 100% à parte, assim, tipo, Uhum. tudo que tu aprende na medicina pode ter certeza que tem na parte da oftalmo também, assim. Tu entra lá e aí, tipo, no primeiro dia tu já é largado lá para atender. Foi engraçado, assim, a gente começou segunda-feira, né, lá, aí de manhã tu tem todas as orientações, eles te entregam um jaleco, te passam todas as informações do hospital, como é que funciona e tananã. Recebe o crachá, tira a fotinho, né, tem que tirar foto de Uhum. crachá, super ali legal. E aí tu vai para o ambulatório, te mostram ali como é que é, a equipe que tu tá, e aí de tarde eu já caí no ambulatório geral, em que era eu e uma outra colega atendendo o ambulatório geral. Quem chegava lá
tinha sido encaminhado, primeira consulta, eu nunca tinha consultado com oftalmo, precisava. Uhum. Então, tipo, era tu que tinha que ir lá. Então, tu é super jogado, assim, para atender já de cara. Tu aprende na marra um pouco. É uma sensação, assim, tipo, como se tu começasse a faculdade, tu recebeu lá as orientações de como é que vai ser o teu curso, e aí já de tarde tem um ambulatório de cardiologia para tu ajudar a tocar ali, assim, sem saber aferir uma pressão que seja, ouvir um batimento, e tu tem que descrever o que tem de alteração naquele batimento. É mais ou menos assim o que foi. Tá indo de paraquedas mesmo. Muito, muito, tu cai ali total, assim, e eu que nunca tinha feito estágio nem nada, então eu não sabia. E é muito nome, muita sigla, tu tá decifrando um prontuário de um colega teu que atendeu na outra consulta, tentando ver o que foi que ele quis dizer com aqueles milhões de siglas, assim, que é algo que tu vai pegando. Só que ali no Clínicas, tipo, tu já é de cara, assim, para atender, mas, tu tem muito chefe, todo dia tem um chefe ali, na área que tá tendo ambulatório mais dos setores, né? Vários contratados, e os R+, assim, assim, eu não tenho nada que me queixar dos meus R+, são super queridos, eles são sempre abertos a responder, a te ajudar. E é uma coisa assim, tu vai lá, aí tu tá tentando ver o olho ali, examinar, tu viu alguma coisa, mas tu não sabe a menor ideia, nem descrever, entende, o que tu tá vendo. Sim. E aí tu vai ali, tu pede dele, olha isso. Aí, acho que tem que fazer um OCT lá. Aí tu, o que é OCT? Daí tu joga no Google, OCT, oftalmologia, tá isso aqui. Daí tu vai lá na máquina. Aí tu e aí tu pede para ele vir analisar. Então, tipo, nesse começo, assim, é bem lento, assim, o aprendizado, assim. Então, tu meio que tá primeiro tentando se otimizar. Outra coisa boa também, pelo menos ali no Clínicas, que é onde a gente tem apoio, é que a gente tem aula, muita aula. Então, Ai, que tem bom. aula todo dia, das 7h30 às 8h30, Uhum. desde o primeiro dia que tu chega até tu te formar. Basicamente tem isso, né? E no primeiro mês é um curso básico para os R1. Então é só uma aula só para os 4 R1s ali que estão, com os professores e tal. Bem basicão, para tu ir começando a se achar. Ah, isso é Então, é muito bom, é muito bom. E aí, depois desse primeiro mês, aí tem um cronograma, cada setor organiza o seu cronograma para que seja mais organizado. Daí é o chefe que dá, é o residente, é o contratado, é o fellow. Então, tipo, um cronograma mais organizado de cada setor que vai dando ao longo do ano. E que a gente tem algumas provinhas, assim, no meio do ano e no final desse setor, mas acho que é mais para acompanhar o crescimento do que propriamente fazer, tipo, uma competição saudável, né? Botar um sim. ranking, assim, que é básico, mas, tipo, que não tem valor de aprovação prática, assim. Uhum. Então é algo assim, é bom ter sempre uma aula e apoio, assim, para ajudar, apesar de ser desesperador, tu Acredita. tentar ver o que tu tá vendo, assim, descrever. Descrever é mais difícil, assim, nesse início, porque, De tudo que tu comentou, o que tu achou mais desafiador, assim, então? cara, assim, ó, desafiador é tu fazer uma consulta adequada, assim, um exame físico. Exame físico é muito difícil, assim, esse exame físico básico. Aham. Porque tu tem que ter atenção, olhar com calma, tipo, tu vai examinar o olho por inteiro numa primeira consulta ali, tu vai querer ver todo o segmento anterior, avaliar o fundo de olho que tu tá aprendendo a mexer na lâmpada de fenda com a tua lentezinha Volk que tu vai comprar quando começar. Uhum. Tu vai tentar ver o fundo, tentar avaliar toda a retina, e aí depois, né, vai ter que tentar botar isso no prontuário, descrever de alguma forma aquilo que tu tá vendo. Tentando sempre não deixar passar nada, assim, se tu vê alguma coisa diferente, vai lá, pergunta, mas eu acho que o mais desafiador para quem tá começando é essa parte, assim, de fazer um bom exame físico. Uhum. Mas uma coisa boa também, além das aulas, é que a internet é muito, muito rica, assim, de imagens e sites e coisas de boas fontes, assim, para te ver. É um bom apoio mesmo. E daí o que tu pretende, assim, olhando para o futuro? Que área mais ou menos tu pretende seguir dentro da oftalmologia? Já tem alguma ideia? Bom, assim, como eu disse, assim, tipo, ela é difícil, assim, tu fechando agora Sim. o terceiro mês, tu Aham. saber para onde que tu quer ir, assim, mas é que a oftalmo, assim, é uma medicina que cabe de um órgão que cabe na palma da mão, né? Então,
e que é, assim, ó, imensa, assim, tu pode fazer muita coisa, assim, eu fui fazer gineco porque era amplo também, tinha obstetrícia, tinha gineco, tinha clínica, tinha cirurgia, e tu encontra tudo isso, assim, na oftalmo, só que de uma forma mais controlável, que nem eu disse, assim, tu vai trabalhar pra caramba, vai correr muito atrás, mas tu consegue, assim, mais pra frente, tu ter um controle, assim, e as possibilidades, elas são inúmeras, assim, independente da área que tu for seguir, assim, desde cirurgias microscópicas até cirurgias plásticas, assim, a plástica é muito presente na oftalmo. Não, isso é ótimo, porque tem um monte de opção mesmo, até fica confuso de tantas áreas para escolher. Mas Sim. agora eu acho que, fechando um pouco, que conselho que tu daria para os estudantes que eles estão interessados em seguir para a área da oftalmologia? Bom, assim, o que eu acho, assim, a oftalmo, ela tem essa fama, né, e tá cada vez mais concorrida, porque, Mesmo. acham que é vida mansa, que é vida controlada, e de fato, assim, eu acredito que tu com 30 anos de carreira, tu consegue ter essa vida mansa que tu quer e Sim, controle que tu vai ter, só que isso em qualquer especialidade, né, que tu for seguir, se tu for um médico que se dedicar e ter competência, tu vai conseguir ter controle da tua vida independente da área que tu for seguir, né. Só que tu tem que suar muito, assim, para conquistar. Então eu com acho que para quem tem interesse na oftalmo, e é acadêmico ali, né, estudante ali acadêmico que está começando, eu acho que em primeiro ponto, assim, não se atirar de cara na Uhum, oftalmo. sim. Bom que tu gosta desde o início, segue ali, acompanha um residente, acompanha um fellow, algum conhecido que é oftalmo, um dia a dia, pede para ir numa cirurgia, pô, entrar numa cirurgia de microscópio é muito legal. Eu acho que é bem bom acompanhar um dia de trabalho, ver como é que é, ver se tu te adapta, se é isso mesmo que tu espera da, da especialidade, mas sem deixar de aproveitar o que a faculdade tem para oferecer, né? Aproveitar, assim, estudar, ver outras áreas e curtir, assim, em festa, ir para o intermédio, curtir, porque Aham. depois passa, assim, então tem que aproveitar a faculdade mesmo, procurar, de repente, outras áreas de interesse também, tudo, E para testando, então, um pouquinho de cada. aproveitar, assim, para não ir de cara para oftalmo, assim, só porque tem essa fama de ter a vida mais tranquila, e aproveitar o que a medicina tem para te oferecer, porque por mais que tu vá seguir na oftalmo, e super indico, tá? Super apoio, acho muito massa, acho que não é motivo a ser muito concorrido tu escolher outra área, porque é só uma prova, tá? Se tu estudar, tu vai estar bem, tu vai concorrer, mas, tipo, a medicina te oferece, tu pode fazer um parto, tu pode entrar numa barrigada, assim, gigantesca, aquelas da geral, que tu vai ficar 4 horas com sangue mexendo, dar uns pontos, e que fazer um plantão na emergência caótico, corre lá, corre aqui, tomografia, o paciente tá mal, e não sei o que, aquela medicina de verdade, que sério, Grey's Anatomy, o The Pitt agora te mostra, assim, que é a medicina de verdade, que, tipo, a faculdade te oferece, assim, e não tem nada errado tu fazer isso, curtir, e depois fazer a oftalmo que tu quer, que tu gostou, a área, então, seria isso, assim, tipo, aproveitar bem a faculdade, não se jogar de cara, seja em qual área que for, e não escolher a prova nem por ser a mais difícil, porque não deixa de ser uma prova, tem gente que passa todo ano, então, tipo, e nem pela vida mansa ou pela vida do futuro, assim, que tu acha que vai ter, assim. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, assim, que eu falaria para quem tem interessado em oftalmo. Não, adorei escutar os seus comentários. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de dizer para a gente ir encerrando esse episódio? Eu acho que eu tô também, tipo, aberto aí, se alguém quiser Uhum. me contatar para, de repente, combinar um dia de acompanhá-la no ambulatório. Se alguém quiser tirar dúvida de estudo, alguma coisa assim, que eu puder ajudar, sou bem tranquilo, assim, pode mandar mensagem. Às vezes demora um pouco para responder, mas Aham. eu respondo. Sim, com certeza. Muito obrigada, então, por compartilhar tua trajetória, tuas experiências com a gente. E eu tenho certeza que tudo que tu comentou aqui, o pessoal vai gostar de assistir nesse episódio. Para vocês que nos acompanharam até aqui, esperamos que esse episódio ele tenha esclarecido dúvidas e inspirado vocês na jornada da medicina. E até o próximo episódio do Entrevistas, o nosso podcast da Liga de Oftalmologia da Fundação.